Olá, pessoas! Eu sou a Aninha e hoje eu vim fazer resenha de um livro que se tornou um dos meus favoritos e queridinhos desse ano. Com certeza ele tá na lista dos top 3 melhores livros que eu li. E é um livro de um autor clássico muito conhecido que as pessoas têm a errônea ideia de que é uma leitura difícil e complexa. Eu estou falando de A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói, um autor russo celebrado, icônico e conhecido por obras como Ana Karenina, várias outras obras que entraram para a história da literatura. A Morte de Ivan Ilitch é uma obra posterior que o Tolstói escreveu depois de ter escrito seus maiores clássicos, que é o Guerra e Paz e Ana Karenina. Esse é um livro que ele escreveu num contexto que eu acho bem interessante de tratar aqui, fazendo a resenha dele, para vocês entenderem o que ele estava sentindo, quais as emoções, o que ele estava vivendo quando ele escreveu este livro. Esse é um livro que ele escreveu quando ele estava vivendo um certo dilema. Depois de ele ter escrito Guerra e Paz e Ana Karenina, ele ganhou um certo prestígio, as pessoas começaram a apreciar o seu trabalho, ele começou a questionar o seu trabalho, questionar a importância da sua obra, qual a relevância dela para a humanidade, o que ela estava contribuindo para a vida das pessoas e se aquela obra realmente valia a pena ser escrita, se ela tinha relevância, se ela tinha importância. E ele escreveu algumas obras nesse período e uma delas foi A Morte de Ivan Ilitch. Ele escreveu esse livro em 1876. Para quem não sabe que é o Tolstói, eu vou deixar uma fotinho aqui do lado para vocês verem. Ele é uma figura carismática, emblemática e um tanto quanto polêmica por conta do seu posicionamento em relação à política que existia dentro da Rússia. Vamos lembrar que a gente está falando de um contexto da Rússia do final do século XIX, comecinho ali do século XX. O Tolstói morre em 1910, então ele viveu um pouquinho, iniciozinho ali do século XX. É importante entender todo esse contexto porque essa obra, A Morte de Ivan Ilitch, ela é uma crítica à decadência da burguesia. E ela conta justamente a história de Ilitch, que é um jurista, ou que a gente poderia contextualizar atualmente como um juiz. É um livro narrado em terceira pessoa e ele começa justamente a partir da morte do Ivan Ilitch. E aí ele começa a contar muito da história desse personagem que é o protagonista, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos, de todo o entorno deste personagem. E conta o passo a passo do que aconteceu e que acabou culminando na sua morte. Essa resenha, gente, eu não vou dar spoiler, porque eu acho que esse livro não tem como dar spoiler. Primeiro que o título já fala sobre o que é o assunto. Segundo, que eu acho que ela é uma crítica à decadência da burguesia que é muito atual. Livro escrito em 1886, mas que faz muita referência, que tem muita relevância e nos traz uma reflexão muito atual. Ele trata exatamente sobre a decadência da burguesia, ele fala sobre dilemas morais pelos quais o próprio protagonista se vê quando ele acaba ficando doente e tudo que culmina para chegar na sua morte. Aí ele acaba se pegando, refletindo sobre a sua própria vida, sobre a sua existência, sobre as suas atitudes, sobre as suas decisões, sobre o seu comportamento, sobre as benesses que ele obteve por pertencer a uma classe privilegiada. Os russos fazem muita reflexão sobre isso. A classe privilegiada, o que ela passa, as escolhas que ela tem, o que acontece que é decorrente dessas escolhas, o que leva essas pessoas a fazer essas escolhas, se elas se arrependem ou não, o quanto isso é relevante ou não, impacta ou não na vida de outras pessoas. E esse livro fala exatamente sobre isso. Mesmo ele sendo um livro muito curtinho, por isso que eu acho que ele é um livro introdutório para o trabalho do Tolstói, ele traz toda essa reflexão muito importante. Esse livro é considerado uma das obras-primas do Tolstói, mesmo não tendo o peso de Ana Karenina ou Guerra e Paz. Ele é uma obra muito relevante justamente porque ele ainda é muito atual. E é exatamente o Ivan Ilitch encarando a face da morte, passando por todo esse processo e levantando todos esses dilemas morais.
Só que ele faz isso de uma maneira muito clara. Esse livro é extremamente objetivo, ele não fica dando voltas, ele não fica fazendo rodeios, tanto é que ele é super curtinho, mas ele é um livro que levanta todas essas questões e nos faz perceber e olhar para essas questões e para esse dilema moral que o Ivan Illich está passando. E é da editora 34, com uma tradução do Boris Schneiderman. E eu acho que é importante falar a edição e o tradutor, por quê? Como esta é uma obra escrita originalmente em russo, a tradução é extremamente importante para preservar a sua compreensão e o seu entendimento acerca dessa obra literária. Porque a gente tem uma coisa chamada tradução indireta, ou seja, uma tradução da tradução. Eles pegam o livro que foi traduzido do russo, sei lá, para o inglês e para o espanhol e aí traduzem para o português. Só que o que acontece? Quando a gente precisa traduzir uma obra desse peso, não é só a tradução de uma palavra por outra. A gente tem todo um contexto social, a gente tem todo um contexto histórico, a gente precisa entender sobre a cultura daquele povo, o autor que escreveu, ser um conhecedor não só das palavras, do idioma de fato, mas entender qual a cultura na qual o Tolstói estava envolvido, determinadas expressões idiomáticas, comportamentos comuns às pessoas daquela época, quando se trata de uma obra que foi escrita para falar de uma determinada época. E isso se perde quando a gente tem essas traduções indiretas. Então é importante, quando a gente for ler uma obra de qualquer autor que seja, procurar sempre uma tradução direta e prestar atenção em tradutores que são renomados no mercado. O Boris Schneiderman não está mais entre nós, mas ele foi um tradutor celebrado, ele ganhou prêmios, ele foi nomeado professor emérito da Faculdade de Letras da USP, ele é um especialista na cultura russa, no idioma, no trabalho do Tolstói, e ele é considerado um dos melhores tradutores no Brasil da obra do Tolstói. Então, a tradução não se perde, tanto é que tem um pós-fácil com uma nota do tradutor explicando qual foi para ele a experiência de traduzir A Morte de Ivan Illich, as escolhas de tradução que ele fez, por que ele escolheu de uma maneira e não escolheu de outra, que é muito, muito importante quando a gente fala de uma obra desse peso. Quando vocês forem ler qualquer autor, ação de ter uma tradução direta e com uma boa e cautelosa tradução, porque tem várias obras do Tolstói, Dostoiévski, vários outros autores, que são traduções indiretas e que, assim, você perde muito da experiência na leitura. O ponto que eu acho muito legal falar aqui é que, assim, esse livro, A Morte de Ivan Illich, a maior parte das obras do Tolstói já estão em domínio público. O que isso significa? Que elas podem ser reproduzidas livremente, sem precisar pagar nenhum direito autoral. Já estão disponíveis para que você tenha acesso. E ele é um livro baratex. Mesmo da editora 34, o preço original desse livro acho que é 26, 28 reais. Então, assim, é um livro clássico com um preço acessível que vocês podem adquirir. Eu recomendo esse da editora 34, porque de fato a tradução deles é, assim, primorosa. Tanto que não é a edição mais linda e mais maravilhosa. Eu gosto de edições bonitas, sim, eu vou ser sincera. Mas, como a questão da tradução, pra mim, na obra do Tolstói, assim como Dostoiévski e outros autores, é mais importante do que a edição ser bonita, eu levei mais isso em consideração. Gostado dessa resenha sobre A Morte de Ivan Illich, do Tolstói. Se vocês já leram esse livro ou leram algumas outras obras ou toda a obra do Tolstói, me deixa aqui embaixo pra gente trocar figurinhas, porque eu estou empolgadíssima com o trabalho dele, eu tô apaixonada, eu já comecei a ler a Ana Karenina e, assim, eu tô na página 35 e eu já tô, tipo, apaixonada pela história, super envolvida. Então, acho que vou virar o que é uma fã assídua de carteirinha do trabalho do Tolstói. Um beijinho e tchau, tchau!